Oi, meu povo. Espero que vocês estejam bem. Já tem um tempinho que nós não nos falamos, então essa aula que eu estou gravando para vocês hoje é um complemento do conteúdo que foi proposto aí na semana passada no roteiro de estudo. Eu até coloquei lá no material de vocês que eu iria fazer essa aula complementar sobre alguns elementos de coesão textual, que é o paralelismo, a paráfrase e a repetição. Ok, então, antes de falar propriamente aqui sobre esses elementos de coesão, vamos só lembrar que, no geral, ainda continua valendo aquela regra de que devemos evitar repetições de palavras, né, durante o texto para não empobrecer. Porém, vocês vão ver aqui que existe uma forma de utilizar a repetição de palavra para justamente trabalhar como elemento de coesão. Como assim? Eu coloquei um trecho de um texto aqui que ele é bem explicativo sobre esses três elementos. Primeira coisa que diz no texto aqui, aprendemos desde as primeiras letras que é errado repetir palavras em um texto. É o que eu acabei de falar com vocês, né? No entanto, a repetição às vezes é necessária para dar clareza ao enunciado, enfatizar uma ideia, entre outras finalidades estilísticas. Como assim? Às vezes você acaba de falar uma coisa e aí talvez você pense assim que a linguagem que você utilizou não é tão acessível, então talvez seja necessário você repetir, né, para explicar melhor. Então, nesse sentido, né, que nós estamos falando de repetição. Continuando aqui no livro Lutar com Palavras, de Irandé Antunes, mostra-nos que a repetição é um dos procedimentos da reiteração, que é um tipo de relação textual que consiste em retomar um segmento do texto para manter a coesão e a coerência. Então, essa renomada autora aí da linguística, ela fala justamente sobre essa questão, que muitas vezes quando você retoma um termo, você repete no intuito de fazer uma ligação com a próxima ideia que você vai inserir no texto, ele pode ser sim usado como um recurso de coesão. Então, continuando aqui, segundo a autora, a repetição pode se dar pelos seguintes recursos, né? Que são os três que nós estamos falando aqui nessa aula: paráfrase, paralelismo e repetição propriamente dita. Nós vamos começar falando sobre a paráfrase. Certamente vocês já viram em alguma atividade, em algum texto, falando assim, o autor parafraseou determinado texto, determinado autor, né? Então, quando fala o que é isso, parafrasear, é quando você diz a mesma coisa com outras palavras, né? Isso é um recurso muito utilizado, por exemplo, por nós professores, né? Quando a gente quer explicar alguma coisa, o que eu estou fazendo aqui agora é uma paráfrase. Eu estou lendo um trecho de um texto e aí eu sempre paro e falo, ou seja, né? Então, assim, eu estou explicando a mesma coisa que está escrito, né? Porém com a linguagem mais clara, né? Com as minhas palavras. Isso é uma paráfrase. Então, aqui, ó, a paráfrase é uma operação de reformulação, de dizer o mesmo de outro jeito. É empregada para esclarecer um conceito, uma informação, uma ideia, e aparece geralmente após expressões como isto é, ou seja, em outras palavras. Então, geralmente, vocês vão ficar atentos aí, que na maioria das vezes, não é regra, mas na maioria das vezes, quando tem uma paráfrase, vai aparecer esses termos. Isto é, ou seja, em outras palavras, né? Isso aí demonstra que a mesma coisa que foi dita anteriormente vai ser dita de uma forma diferente. Continuando aqui, paralelismo, que nós vamos falar agora, é a correspondência de funções gramaticais e semânticas existente nas orações. Além de melhorar a compreensão de texto, o fato de respeitar o paralelismo torna sua leitura mais agradável. Então, para que ocorra paralelismo, tem que haver uma estrutura gramatical paralela, ou seja, correspondente,
né? Tem um exemplo aqui que vai explicar melhor para vocês entenderem na prática. Não só canta, como bolos é sua especialidade. Nesse primeiro exemplo, não tem paralelismo. Olha o segundo, não só canta, como faz bolos com especialidade. Aí você pode pensar assim, mas falou a mesma coisa. Mas no primeiro aí, ó, não só canta, eu tenho o verbo cantar. No segundo aí, o verbo que eu tenho aí é um verbo de ligação, né? Que está relacionado aí, não é diretamente com algo que a pessoa fez, né? Não é um verbo de indicação, que nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Então, aí já no segundo exemplo, colocou o verbo fazer, que é um verbo que indica ação. Então, houve uma correspondência nessa estrutura, ó. Não só canta, como faz bolos com especialidades. Aí tem uma explicação aqui embaixo e no próximo slide. Apenas na segunda oração há a presença de paralelismo. Isso porque há uma relação de equivalência dos termos. No próximo slide está mais explicadinho isso aqui. Então, aqui explicando aqueles dois exemplos do slide anterior, o núcleo do primeiro período é o verbo cantar, né? Não só canta. O núcleo do segundo período é o verbo fazer. Assim, a oração apresenta uma estrutura simétrica, o que ocorre através dos dois verbos, canta e faz. Né? Então, estrutura correspondente, porque tem dois verbos aí que indicam ação. Lembram? Verbos nocionais, verbos significativos. Na primeira oração, o núcleo do primeiro período é o verbo cantar. No segundo período, porém, o núcleo é o substantivo bolos. Por quê? Lembram que quando tem verbo de ligação, o núcleo é o nome? Então, aí já dá para perceber que a estrutura não é igual, né? Não é simétrica, não é correspondente. Por isso que eu posso dizer que tem paralelismo só naquele segundo exemplo. Daí decorre que não houve correspondência entre ambos os períodos, né? Lembre-se, para que o paralelismo esteja presente no discurso, é preciso que haja simetria estrutural, ou seja, a estrutura tem que ser correspondente. Então, lá naquele primeiro, eu tenho um verbo de ação e um verbo de ligação, não é correspondente. No segundo, dois verbos de ação, aí é correspondente. A estrutura é simétrica, daí eu posso dizer que houve paralelismo. E por fim, nós vamos falar sobre a repetição propriamente dita, né? Então, como que eu posso dizer que repetição funciona como um elemento de coesão? Seguinte, imagine aí que sua mãe quer te proibir de fazer alguma coisa. Geralmente ela vai repetir aquilo para que você não corra o risco de esquecer a informação que ela quis te passar. Por exemplo, você está proibido, absolutamente proibido de jogar videogame esse fim de semana. Então, ela repetiu, proibido, absolutamente proibido. Isso é uma repetição, né, para enfatizar o que foi falado, né? Então, é nesse sentido, né, a repetição que nós vamos falar aqui agora. Eu vou ler um trecho do texto aqui só para vocês entenderem. Já a repetição propriamente dita consiste em retomar uma unidade usada anteriormente, uma palavra, uma sequência de palavras ou até uma frase inteira. Ela é um recurso do qual não podemos prescindir, pois desempenha algumas funções coesivas relevantes, tais como marcar a ênfase, né, que eu acabei de falar com vocês, marcar o contraste entre segmentos, servir como gancho para uma correção, marcar a continuação do tema, conforme se pode ver nos exemplos abaixo. E tem alguns exemplos aqui. Primeiro, ninguém deve comprar imóvel sem antes fazer pesquisa. Ninguém. Então, a repetição do pronome ninguém dá ênfase à informação anterior. O problema não está no estudante, o problema está no sistema. Então, aí já repetiu a palavra problema, né, para marcar o contraste entre essas informações. Então, basicamente, sobre repetição, era isso aí. Bom, então aqui para finalizar essa aula, só ressaltar para vocês aqui que ao utilizar a repetição como recurso, né, você tem que ter cuidado de observar
se essa repetição ela vai de fato deixar o seu texto mais expressivo, se você está utilizando para dar ênfase ao texto. Caso contrário, continua valendo aquela regra de que não é legal repetir palavras, né? Então, na dúvida, olha sempre qual é o objetivo do texto, qual o público-alvo, qual o gênero textual que você está escrevendo, para não correr o risco de errar, certo? E aí eu coloquei um último trechinho aqui do texto só para confirmar isso aqui que eu estou falando com vocês. Convém ressaltar que a repetição não é um recurso retórico restrito ao texto publicitário ou poético, como alguns pensam. Então, pode acontecer em outras situações, né? Até na nossa fala, no dia a dia. Assim, não precisamos ficar com essa paranoia de não querer repetir palavras, achando que vamos cometer um crime de lesa pátria. Mas é bom lembrar que esse recurso só tem valor quando torna o texto mais funcional, mais expressivo. Então, o que eu acabei de falar com vocês, né? Só para confirmar mesmo. Então, basicamente, era isso que eu queria esclarecer, porque eu achei que, né, seria importante, porque na aula da semana 4 falou sobre esse tema, né? Então, eu estou reforçando aqui para esclarecer. E agora, nessa aula da semana 5, que eu indiquei para vocês no roteiro de estudos, ela faz uma revisão da semana 1 até a semana 4. Então, assistam, sigam as orientações do roteiro, né? E qualquer dúvida já sabem, podem estar em contato, né, pelo nosso canal lá no Positivo 1. No mais, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para esclarecer aí. Continuem seguindo as orientações, né, de ficar em casa, se cuidar direitinho, né? E qualquer dúvida, podem entrar em contato, que na medida do possível, tentarei responder a todos, ok? Então, um abraço para vocês e bons estudos.